Osmose reversa, o que é? Aquele que tem mais concentração dá para aquele que tem menos concentração, digamos assim. Não pensa besteira, pessoal. Mas assim, ó, quando você faz esse processo, tem a migração contrária. Aí você ingeriu algo que não tinha nenhum sal mineral e você libera na urina com sais minerais. E na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E o que tu tá fazendo? Ô Hércules, a gente conversou com 2 físicos aqui no podcast e um deles falou que o estudo mais importante para a física foi a física quântica, que mudou a história da física. E o outro falou que foi a eletricidade, que mudou a história da humanidade, né? Os dois são química também. E na sua opinião e na opinião da doutora Amanda, assim, qual o estudo da química que revolucionou a história da química e da humanidade? Tá, eu vou escolher, por exemplo, uma coisa, por exemplo, de, entre aspas, revolução química de um ponto. Talvez eu escolheria o Lavoisier, porque ele começou a classificar, por exemplo, assim, é uma escolha bem clichê, mas eu acho que talvez ninguém tenha explicado esse processo. O que ele fez? O Lavoisier sentou, começaram a descobrir o que era química, começaram a dividir a água, começaram a entender composto. A água não é um elemento, é um composto. O cara dividiu, aprendeu uma coisa diferente que ninguém sabia. Isso é interessante, né? Tem aquela questão do Cavendish, que diz que ele pegou a ideia lá do Cavendish, mas isso é uma outra história. Deixa o Lavoisier lá. Aí tem todas essas abordagens que você olha. Por exemplo, Hércules, por que você vai dizer que o Lavoisier não curou o câncer? Não, ele começou a padronizar. A partir dali, por exemplo, você tem um padrão. Outro que fez um padrão muito bom, o Mendeleev, da tabela periódica. Tipo, a partir dessas bases, nós temos tudo que a gente tem hoje. É por isso que eu acho esses caras revolucionários, sabe por quê? Hoje nós temos todas as bases que eles fizeram, estudaram e prepararam para nós e a gente estuda e otimiza elas. É verdade, só que eu fico me perguntando, se eu tivesse na época do Lavoisier, será que eu conseguiria fazer o que ele fez? Às vezes eu me pergunto isso, é por isso que eu... E você conseguiria ou não? Não, eu vou ficar Quando na você dúvida. Se pergunta o que você Não responde. tinha videogame naquela época, eu prefiro essa. Mas assim... eu vou ser sincero, provavelmente não, cara. Eu vou ser sincero. Assim, ó, então, devido a esse tipo, cara, então acho que a química, eu diria que foi, por exemplo, ali os pontos de Lavoisier. Ali começou a química a virar uma coisa de outro mundo. E a doutora? Nossa, pergunta bem difícil. Eu ia falar alguma coisa específica da orgânica, mas não é. Porque antes da orgânica, da química orgânica, eu concordo. Eu acho que quando a gente começa a pensar na organização dos elementos, também lá no início, para os modelos atômicos, porque não tem como a gente falar de química sem falar dos átomos. Então, eu acho que a base mesmo ali. E, assim, você falou aumentou dos físicos, mas eu acho isso tão... No início a gente estava brincando de você ser físico-químico, de eu ser química orgânica e de, não gosto de físico-química. Mas a química é uma só e não tem como você... uma coisa complementa a outra. Isso. Então eu acho muito complicado escolher uma coisa. Quando você foi falando, eu fiquei, gente, passou um monte de coisa na minha cabeça aqui. Mas eu acho que para escolher algo é a base, é onde começou tudo realmente. Então, estrutura atômica e depois a organização desses átomos, eu acho que é a base da química, mas... É difícil. É difícil escolher. E eu até brinquei, um dia, quando a gente conversou pela primeira vez, eu comentei que quando eu estava na graduação, eu odiava fisicoquímica. Odiava. E é normal quem odeia fisicoquímica e mais gostar mais da orgânica. Só que depois, quando eu estava na pós-graduação, que eu realmente fui aprender fisicoquímica, e não tem como você separar uma coisa da outra. Não tem. Então, assim, eu acho muito... Dentro da química, não vou falar da física, mas dentro da química, arrogância você falar uma coisa só. Tem algo que você se dá melhor, ok, eu me dou muito melhor com a química orgânica do que com a fisicoquímica, mas eu entendo o valor. E acho que vice-versa, né? E hoje em dia os trabalhos, né, eles estão bem com várias pessoas de cada área, por exemplo. Precisa. Um faz a reação, o químico analítico vai lá caracterizar, o físico-químico vai ver a velocidade daquilo, modificações, concentrações. Então, é sempre um estudo em conjunto hoje em dia, é muito bacana. Até uma coisa legal, professora, até você poderia comentar sobre isso, as pessoas me perguntam, Hércules, a gente não tem mais gênio como antigamente, elas sempre dizem isso para mim. E eu digo para elas, não, calma, vai devagar.
Porque a verdade é que a ciência hoje em dia ela está muito exigente. Por exemplo, antigamente, os caras faziam trabalho, né, publicavam lá, não precisava dar uma aplicação, não precisava ter toda uma análise gigante que precisa ter hoje. Então, hoje em dia, os estudos são muito mais de grupos. Por quê? Porque há uma necessidade dessas grandes áreas se complementarem e você ter uma análise mais robusta. E a verdade é que nós temos, sim, grandes gênios, inúmeros. Se você... O bom da história é que hoje a gente tem muito mais que antes. Sim. Só que agora eles trabalham em grupo, você entende? Tipo, não se destacam de forma individual, mas os de antes também trabalhavam em grupo, né? Às vezes eles omitiam os nomes de um, de outros, mas... Principalmente das mulheres. Tem muito isso, tá? Pra discutir aí, ó. Então, quando você vai ver, cara... Hoje em dia, mano, você encontra, por exemplo, o Prêmio Nobel de Química. Literalmente é um cara com computação quântica, utilizando mecânica quântica molecular para predição de forma de moléculas orgânicas, como enzimas, proteínas e outras estruturas de materiais avançados. Predição das propriedades catalíticas deles, cara. Ou seja, você consegue prever computacionalmente, depois você vai e faz a síntese experimental. E os resultados que ele conseguiu bateram 98% com o modelo dele. Eu ia te perguntar sobre isso agora. Você acha que a IA, junto com o computador quântico, vai conseguir simular ou, vamos falar, acertar todas as reações? Olha, todas é uma coisa que... Todas é uma coisa, assim, que... Esse é outro ponto. Qualquer coisa que generalize... Não vai. Já tem o pé atrás. Qualquer coisa que vai generalizar, você já fica assim. Mas eu falo pelo computador quântico, porque ele tem todas as possibilidades, teoricamente. Mas assim, ó, uma coisa, você ter todas as possibilidades teóricas. Outra coisa é aquilo que a gente observa na realidade. Vou dar um exemplo. Materiais como o grafeno não eram previstos teoricamente estável. E quando descobriu foi um prêmio Nobel. Então, você tem vários materiais... Na época do Kekulé, acho que foi o benzeno, ele não conseguia resolver a estrutura, porque o paradigma deles era outro. Porque era uma estrutura que tinha... Geralmente, os compostos orgânicos, eles são formados por carbono e hidrogênio, mas geralmente tem uma quantidade muito maior de hidrogênio do que de carbono. Né? E o benzeno, ele foi algo muito diferente, porque ele foi isolado ainda daquelas lamparinas, né, na época lá de Londres e tal, e... Você viu que os químicos se entendem, eles linkam o assunto. Mas, enfim, chegou-se que ele tinha o mesmo número de carbono e de hidrogênio. 6 e 6. E isso foi como assim? Foi uma coisa de louco, porque não se conseguia imaginar uma estrutura assim. Tanto que tem a historinha, né, de que o Kekulé chegou na estrutura do benzeno num sonho. Que ele sonhou com a cobra mordendo o próprio rabo, e aí ele desenhou, que é aquele hexágono, né? Sim. E não, o hexágono tem a bolinha dentro? Aquela bolinha, ela representa as ligações, os pares de elétrons, na verdade, circundando por todos os átomos de carbono. Professora, a senhora quer ver que todos vão saber qual é o átomo, a molécula de benzeno? É aquele que fizeram o meme, um meteno e 2 benzeno lá, pessoal. Só para saber. E agora o pessoal vai saber qual é. Pronto, todo mundo sabe. Enfim, aí foi realmente uma... E eu concordo com o que o Hércules estava falando. Antes, as coisas eram muito mais na loucura, eu digo até. Tem o primeiro antibiótico da história... O que acontecia, né? Vamos falar isso. Antes da década de 40, as pessoas morriam. A expectativa de vida era muito baixa. Em países envolvidos era de 40, 50 anos, e em outros era 30, 40 anos. Por quê? Porque as pessoas morriam de qualquer infecção que elas tinham, que não tinha antibiótico. 40 anos era considerado idoso, né? Pois é. Se pegar jornal daquela época, você ver matéria... Pois é, eu já estaria morrendo. Morre um idoso de 40 anos. Exatamente. Tal. Idosa foi agredida na rua, idosa de 39 anos. Eu vi isso daí. 39 anos agredida na rua. Sim. E aí, o que acontece, né? Não tinha. E tem uma história que a filha de... Eu não lembro agora. Você lembra o nome dele? Do Corante? Não, eu pedi no ajuda aqui. Não, enfim, mas eu não lembro o nome do cara, era um médico, se eu não me engano. A filha dele estava com uma infecção, ia morrer. E ele já tinha, ele era um cientista, ele estava testando coisas contra bactérias, assim, especificamente contra as bactérias, ali para tentar chegar em um antibiótico, né? Porque quando a gente fala de infecção, a gente está falando de bactérias, né? Tá. E aí ele estava tentando e não tinha chegado em nada, só que a filha dele estava morrendo. Ele tacou uma substância nela. Que já ia morrer mesmo.
jogou, que é um corante, inclusive. E ela sobreviveu. Só que quando ele testava isso lá na bactéria, não funcionava. Aí que entra também o que a gente já conversou. Na plaquinha direto não tinha efeito. Nela funcionou. Na verdade, na gente funciona. Só que, assim, hoje não é usado porque é tóxico e tal. Mas, enfim, salvou naquele momento. Mas o que acontece é o que a gente chama de profármaco. É uma substância que, se você testar ela diretamente ali no fungo, na bactéria, não sei, na enzima, no que você estiver testando, ela não vai ter atividade. Mas no nosso corpo ela tem. Porque no nosso corpo ela se transforma. Ela sofre uma reação e se transforma em outra coisa, e essa outra coisa que tem atividade. O nosso corpo é o catalisador, é quem faz a reação. Ele faz a reação. Isso é o que a gente chama de profármaco. E hoje em dia... Caramba, velho, que doideira isso aí. Essa é nova, né? E tem vários profármacos, assim, que... Tem. E hoje no mercado, na verdade, hoje na química medicinal, essa é uma estratégia muito interessante para você desenvolver medicamentos. Por exemplo, tem uma substância que você sabe que ela tem atividade no alvo, só que, imagina, sei lá, para chegar no cérebro, ela precisa chegar no sistema nervoso central. Só que para chegar no nosso sistema nervoso central não é uma coisa simples. Porque você vai tomar, aí vai cair lá na corrente sanguínea, vai para esse estômago, e aí ela tem que ultrapassar o que a gente chama de barreira hematoencefálica. Que é uma membrana que o nosso corpo, de forma muito inteligente, tem, que é para prevenir que qualquer coisa chegue no nosso cérebro. Beleza. Que massa. E essa membrana não é tudo que passa por ali. Então imagina que você tem uma substância que precisa chegar lá, mas ela não chega. Você toma e ela não vai chegar. Só que você conhece muito bem as estruturas químicas de tudo. De todo lugar que ela vai passar, e você conhece como que funciona a química dessa membrana. Você pode desenhar, digo desenhar mesmo assim, primeiro você desenha no papel, no computador, depois você vai fazer em laboratório. Você pode desenhar, né, criar uma substância que tenha uma estrutura química diferente, mas que seja uma estrutura química compatível com essa barreira, então ela vai atravessar. E lá dentro, ela vai reagir com uma enzima específica, então você tem que conhecer a estrutura dessa enzima, que vai liberar o que você precisa lá dentro. Cetamina é uma substância dessa, por exemplo? A cetamina? Não, acho que não. Eu já ouvi falar que eles tomam, por exemplo, para depressão, esse tipo de coisa. Tira até para agir no cérebro. Assim. O instinto de suicídio, né? Se você tomar uma dose, assim, você inibe. Não sei, não vou falar sobre esse tema que eu não... Tá, tudo bem. Mas, enfim, é um mecanismo... Pode ser um comercializado com um dos ligantes cetamina também, né? Esse é o problema, quando vê, a gente não conhece qual todo ligante. Uhum. Mas é uma estratégia muito, muito útil você usar as reações, porque assim, as reações químicas que acontecem no nosso corpo, geralmente elas são ruins no sentido de que a molécula que você quer não vai chegar do jeito que você quer, na concentração que você quer lá no órgão. Mas se você conhece todo esse caminho, você pode maquiar, criar ali uma estrutura para poder chegar realmente onde você precisa. Eu dou um exemplo. Não é de profármaco, né, mas é um exemplo de como a gente tem que entender esses mecanismos. Quando a gente fala de memória, por exemplo, a gente sabe que problema da memória, que doença que vem na cabeça? Alzheimer. É a primeira coisa que perde. Para nossa memorização, existe um neurotransmissor que chama acetilcolina. Então, quando você precisa memorizar alguma coisa, um neurotransmissor seu manda para o outro, um neurônio seu manda para o outro neurônio, esse neurotransmissor, que é a acetilcolina, mandando a mensagem, memorize, memorize, memorize. Ele vai mandar essa mensagem. Só que, se ele mandar essa mensagem, o que acontece com ele depois? Ele fica lá perdido no nosso cérebro? Não, ele precisa ser degradado. Porque se a gente começar a acumular coisas, a gente vai ter problema também. De forma inteligente, nosso corpo vai lá e quebra. Como? Existe uma enzima chamada acetilcolinesterase, que vai lá e quebra a acetilcolina e ela volta para o mesmo mecanismo dela. Quem tem doença de Alzheimer tem um déficit em acetilcolina. Então, ele não tem esse processo. O que acontece? Até é liberada a acetilcolina, só que uma quantidade menor, ela não tem tempo de mandar essa mensagem de um neurônio para outro. O que acontece? Perda de memória. Qual que é a primeira coisa que a gente poderia pensar? Vamos dar acetilcolina para quem tem Alzheimer. Não. Porque a acetilcolina ela tem várias funções no nosso corpo. Não é só essa.
Então iria começar. E outra, a gente precisa que chegue lá no cérebro na concentração X. Então tem um monte de processo. Você não pode administrar, não funciona. O que se faz, então? A gente usa o que a gente chama de inibidor de acetilcolesterase, que é como se fosse uma tesourinha, algo para deixar a enzima que quebra a acetilcolina quietinha um pouquinho. Então a gente usa uma substância que vai encaixar nessa enzima, porque encaixando essa enzima, a enzima não vai quebrar a acetilcolina. Vai ter mais acetilcolina, vai mandar a mensagem, melhora a memorização. Só que isso não pode ser para sempre também, porque aí a gente gera outro problema. Então tem que ser o que a gente chama de inibição reversível. Vai lá, inibe e depois vai embora. Aí, como que a gente planeja isso? A gente sabe a estrutura química dessa enzima, aí a gente desenha alguma substância que vá se encaixar ali onde precisa se encaixar e que seja parecida. Ela tem alguma similaridade ali com a acetilcolina também. Aí depois eu poderia entrar em coisas mais profundas, mas assim, basicamente isso. E aí vai se encaixar, mas não vai se encaixar como a acetilcolina faz, porque nada vai ser igual ao substrato natural. E aí você consegue inibir temporariamente. Então, quando a gente fala de bioquímica ou pensa em medicina, a gente está falando tudo de estruturas químicas, nossas proteínas, nossas enzimas, e conhecer essa estrutura química, você consegue desenhar os fármacos, os medicamentos. É um modelo que a gente chama de chave-fechadura. A fechadura seria as suas enzimas, e a chave seria o medicamento. Você tem que ter um medicamento que se encaixa, a chave encaixa perfeitamente na fechadura. E aí você produz a resposta que você quer. Então, tudo ali é você manipular a química do jeito que você quer. E aí, quando a gente fala em desenvolvimento de fármacos, é muito complexo. Porque você tem que pensar que essa substância vai passar lá, ela tem que chegar até onde ela tem que chegar, ela não pode interagir com nada. Quando vocês pegam bula de medicamentos, as bulas geralmente são gigantescas. Nem dá pra ler, né? Por quê? Porque é difícil você chegar numa substância que vai interagir só em um alvo. Não deve ser simples você observar e criar essas chaves para essas fechaduras, né? Até não é tão difícil. Será? Não é. Só que o que acontece? A gente cria, e aí no ensaio in vitro você vai lá e fala, lindo. Só que no corpo começa a ter um monte de outra coisa. Precisa ser absorvido, precisa ser distribuído, vai ser metabolizado. Quando for metabolizado, pode formar uma outra coisa que é tóxica, pode formar uma outra coisa que vai se acumular no corpo. A gente recente falou aqui no episódio de um inibidor de miostatina. E que aí o cara falou que é revolucionário isso aí, sabe? Porque ele é uma parada que, tipo, o boi, ele tem esse inibidor de miostatina. E por isso que a gente tem alguns bois que são muito fortes. Muito fortes. E se conseguir colocar isso no humano, que é uma parada que, tipo assim, eu fico forte músculo, sem treinar, sem ir na academia. Nossa, Os cientistas aqui, céticos, né? Não, eu preciso ler sobre o assunto, mas eu acho muito difícil uma coisa que vai ter só isso e não vai ter efeito colateral. Olha, não, com certeza deve se tu tentasse me falar de edição de DNA para ter umas características, eu até poderia, mas agora mudar um aspecto da proteína no sistema bioquímico ali. E o corpo começar a se construir de forma assim, de ter mais massa magra, digamos assim. Sim. Cara, isso é legal, só que ao mesmo tempo não parece assim... Como que eu posso te dizer? Muito... Parece meio... Sabe, ele falou, tipo, América, coisa quando, de... É tipo um super soro sabe mesmo, Capitão cara. América, quando levou aquela radiação lá, colocou o soro e mais radiação? Tá parecendo isso aí, mano. Eu não li sobre isso. Eu não tô dizendo que é mentira, assim. Mas uma coisa, sabe, mano, que é pensar, por exemplo... As características, por exemplo, eu sei que o pessoal lá toma aquelas outras coisas, né, bomba e tudo mais, e só que mesmo eles fazendo esse processo, eles fazem um longo processo por um grande período de tempo, fazem treinos, né, fazem certas dietas, depois. Fazem certas dietas, eu não estou dizendo que isso é certo, tá, pessoal, estou falando que eles fazem um comportamento de longo e duradouro para alcançar aquilo que eles querem. Só que você tem uma coisa que o seu corpo vai fazer tudo isso, tipo, construir dessa forma. Cara, isso até poderia ajudar muitas doenças que seriam do sistema degenerativo muscular, né? Encontramos a cura, Sim, mas é algo que eles tentam desenvolver há anos. Não, os caras